Bom dia, meu irmão, bom dia, minha irmã em Cristo Jesus. Hoje, quarta-feira, dia 24 de setembro, nós vamos conversar um pouquinho mais a respeito da carta de São Paulo aos Romanos, um resumo de toda a carta a qual nós viemos durante esse mês meditando. Vamos invocar a Santíssima Trindade para que a gente possa fazer essa meditação. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. São Paulo ele escreve essa carta aos Romanos, essa comunidade que já existia, não foi Paulo que fundou a respeito de outras comunidades que ele fundou. Houve uma necessidade de ele escrever para essa comunidade porque havia algumas coisas a se entender mais a respeito, porque havia naquela comunidade judeus sendo cristãos e pagãos sendo cristãos, né? Então, diante da procedência dessas pessoas, havia alguns conflitos a respeito de algumas situações a qual Paulo precisava de explicar, fazer como se fosse uma catequese para eles. Então, onde ele fala de que o homem se perdeu devido à desobediência. E o homem se encontrou devido à obediência de Cristo. Desobediência, o velho Adão. Obediência, o novo Adão, que é Jesus Cristo. Então, em Adão, por causa do pecado do Adão, toda a humanidade se tornou culpada. Não com um peso sobre Adão, mas o ato de Adão se espalhou. É aí o pecado pessoal de cada um. Mas também por um só, que é Cristo Jesus, todos nós fomos salvos pelo sangue derramado na cruz, o resgate por Jesus Cristo, a qual, em Cristo Jesus, toda a humanidade vai ser julgada por Deus. Por isso que São Paulo, algumas vezes na carta, ele vai falar, não julgueis, porque quem vai julgar é somente Deus. E ele vai chamar a atenção também, porque os judeus convertidos ainda estavam, de certa forma, aprisionados à lei de Moisés. E os pagãos não conheciam a lei. Então, São Paulo vai explicar que acima da lei está a graça. A lei ensina o que é o pecado, o que é o certo, o que é o caminho, mas o que vale é a graça. O que é a graça? É a pessoa se converter, acreditar em Cristo Jesus com todo o coração, com toda a sinceridade e viver o cristianismo, e viver a nova vida, viver aquilo que Cristo ensinou. São Paulo vai nos ensinar então que é necessário, acima de tudo, a graça em nossas vidas, a graça que vai nos impulsionar à salvação. A lei não. A lei nos ensina o que é certo, o que é errado, o que é de Deus e o que não é. Mas só ela, por si só, não salva. Mas o que nos salva é Cristo Jesus vivendo aquilo que Ele nos ensinou, o que é a lei. Mas é necessário vivê-la conforme Cristo Jesus. A salvação, São Paulo vai falar, é pela fé, não pela escritura. É pela fé, não pelos escritos. E ele vai falar a exemplo daqueles que tiveram fé. Abraão, Noé, Moisés. Então toda aquela esteira de pessoas que viveram a fé e que assim contemplaram a presença de Deus. São Paulo vai nos dizer da nossa condição de pecado. E que a vida nossa é pelo Espírito, é pela graça. E que essa vida no Espírito, esta vida que buscamos, nos leva a ter a esperança de um dia estarmos na presença de Deus em sua glória. Aonde nós vamos ver face a face o Deus do amor, mas que já que pela graça nós já podemos viver o amor de Deus. Então ele vai nos mostrando o caminho, assim como Israel.
se baseava na lei, os pagãos não conheciam, mas a graça que nos conduzia ao amor de Deus, à esperança da vida definitiva. Ele fala da escolha do povo de Israel. Sim, o povo de Israel é um povo escolhido. É um povo escolhido e assim eles têm essa herança que depois da negação de muito do povo de Israel, o Senhor abriu as portas para os pagãos, mas não deixou o povo de Israel de lado, porque no final dos tempos o Senhor vai apresentar a vida nova ao povo de Israel e também a todos aqueles que não é do povo de Israel, porque a todos o Senhor quer salvar. Salvação dos pagãos, a conversão de Israel. Então, o Senhor vai nos ajudando, vai nos conduzindo através dessa palavra de Paulo. Vamos pedir então que o Espírito de Deus nos ajude a vivenciar essa caminhada que o Senhor nos escolheu para fazer nele, para um dia estarmos com ele. Vinde, Espírito Santo, fazei-nos cada vez mais um coração aberto para a ação da vida de Deus em nossas vidas. Que possamos não distinguir quem é e quem não é convertido, mas assim, pela ação do Espírito Santo, possamos acolher a todos para mostrar a verdadeira vida que é Cristo Jesus. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos move, que o Senhor nos conduza. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.